E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Energia solar não é brincadeira e requer alguns cuidados. Esses cuidados também fazem parte do dia a dia do sistema de energia solar off-grid, o sistema desconectado da rede que utiliza aí baterias para armazenar energia vinda do sol para a gente utilizar no momento que não tem produção solar. E as baterias do momento são as LiFePO4, que a gente monta, faz os packs aí, os pacotes de células, e cada bateria montada dessa, a gente mostrou aqui no canal que a gente pode utilizar associações dessas baterias em série, em sistema 24 volts, e agora no sistema de 12 volts em paralelo. E para esse tipo de associação tem que ter alguns cuidados muito importantes para a estabilidade do sistema e sua segurança. Eu vou mostrar na bancada tanto um pouco da teoria quanto a prática e mostrar o que acontece quando não segue essas regras. E vocês prestem atenção nessa aula, nesse conteúdo, nesse ensinamento e nesse exemplo prático para poder trabalhar corretamente com o sistema de energia solar off-grid com as baterias LiFePO4. Para durar muito, para ter segurança, tem que fazer da forma correta. Então vamos aprender. Então o vídeo hoje vamos nos ater a ensinar vocês. Gostando do vídeo? Taca o like, taca o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, assista às aulas gratuitas, não vendemos cursinho. E querendo participar aí do sorteio da estação de energia solar Bluetti EB3A, mais uma placa PV portátil, se liga no canal que eu te ensino, te mostro como participar desse sorteio em vários vídeos aqui. Depois a gente fala mais sobre isso. Vamos agora para a aula. Vamos lá, pessoal. Energia solar off-grid na prática. Banco de bateria LiFePO4, associação de bancos em paralelo no barramento. O que é que eu tenho que observar, o que é que eu tenho que prestar atenção para utilizar bancos de baterias PECs em paralelo em um barramento? O que é um PEC, Tarcísio? É um pacote de células que forma uma bateria. Ou seja, células de 3,2 volts, 4 células em série de 3,2 volts, formam uma bateria de 12,8 volts. Aqui tem um PEC 4S, 4 células. Se tivesse um PEC, um pacote de células com 8 unidades, iria formar um PEC 8S 24 volts. Nesse caso, 4S 12,8 volts. E a corrente, a célula é de 30 amperes, então o PEC é de 30 amperes. Nesse caso aqui, 4 células de 52 amperes, em série, 3,2 volts cada um PEC de 12,8 volts por 52 amperes hora de capacidade desses bancos de bateria, dessas baterias montadas. Nesse caso aqui, estou associando essas duas baterias, uma de 30 amperes está no barramento, a outra de 52 também está em paralelo nesse barramento. Quais os cuidados que a gente tem que observar com esse tipo de montagem? Dá certo? De cara, já vou dizer, a melhor configuração para esse tipo de montagem era que os PECs fossem de mesma capacidade. 52, 52, 30, 30, 100, 100. Porque você iria aproveitar o máximo do sistema, o máximo do desempenho aí de todos os PECs. Nesse caso aqui, como a gente está utilizando um de maior capacidade e um de menor capacidade, a gente tem algumas limitações. Limitações que a gente vai ver na teoria e na prática que não é tão como na teoria. Por isso que a gente vai mostrar aqui na prática. Na teoria, o que é que a gente tem aqui? Que um PEC, um pacote de células, uma bateria montada de 12,8 volts por 30 amperes, a gente pode descarregar em 1C, ou seja, uma capacidade, ou seja, 30 amperes hora de descarga, e pode recarregar em meio C, meia capacidade, que daria 15 amperes hora de corrente entrando na bateria de recarga. Nesse caso a mesma coisa, 1C 52 amperes de saída, 25 amperes de entrada. Seriam aí as capacidades de carga e de descarga. Então, na teoria, PECs diferentes, o que é que eu teria que observar?
Se eu jogar uma corrente aqui de recarga de 25 amperes no barramento, imagine que tem livre 25 para cada pack. Esse iria carregar normalmente, esse iria desligar, porque teria uma corrente disponível para recarregar as baterias maior do que ela consegue controlar. O ABMS iria cortar. Passou de 15 amperes, ela iria cortar. Se fosse maior de 25 amperes, aqui ia cortar nos dois, esse e esse aqui. E o que é que a gente tem que observar quando faz esse tipo de ligação? Botar uma corrente de recarga e de descarga parecida com o menor pack. Ou seja, se eu puxar desse barramento aqui mais do que 30 amperes hora e essa corrente sair daqui mais de 30 amperes hora, vai desligar. Aqui não, aqui eu posso puxar até 50. Mas eu tenho limitação no banco menor. Então a tendência é que a proteção arme primeiro nos bancos de menor capacidade, quando a corrente solicitada é maior do que a suportada pelos pequenos bancos. Isso na teoria. Na prática, o que é que a gente vai ter aí? Uma divisão dessas correntes. Essa divisão é perfeita? Não, aí é que já tem um problema. O sistema vai identificar que essa aqui pode sair 50, essa aqui pode sair 30. Não, o sistema dificilmente vai identificar. Quando puxar ocorrer isso, ele vai armar proteção quando passar dos limites estabelecidos pela BMS. E como é que a gente vai saber aí qual é a corrente que a gente tem calculado de saída de cada um? Então, pessoal, se as resistências internas de cada bateria fossem todas iguais, tanto no pack maior quanto no pack menor, os cabos fossem da mesma bitola, do mesmo tamanho, tivesse uma condição perfeita, aí a gente poderia quantificar quanto na prática cada um iria enviar de corrente. Mas nesses casos aqui não dá, porque a resistência interna das células de 52 é diferente das células de 30. Então, geralmente, quanto maior a capacidade, menor a resistência interna. A corrente tende a fluir com maior intensidade nos bancos de maior capacidade e com menos intensidade dos bancos de menor capacidade. Então, se eu tiver 30 amperes drenando aqui nesse barramento, ele não vai dividir de forma perfeita, 15 para um, 15 para outro. Ele vai tentar puxar mais do banco de baterias com maior capacidade e um pouco menos do de menor capacidade. Porém, não é uma regra perfeita, não é uma regra matemática. A elétrica vai variar muito, até porque todos os componentes, cada montagem também vai variar. E se um dos sistemas desarmar, por exemplo, eu vou fazer um cálculo aqui. Eu posso drenar 30 amperes aqui e 50 aqui. Então eu vou colocar 80 amperes aqui de consumo no barramento. Tende a dar errado, porque essa divisão não é perfeita. Então, aqui onde eu poderia puxar 30 e aqui 50, pode ocorrer que a corrente elétrica possa tentar passar 32 amperes por aqui, 35, e o que é que vai ocorrer? Como aqui só pode puxar 30, deixar passar 30 sem armar proteção, ela vai desarmar aqui e ele vai buscar os 80 nesse outro banco aqui e também vai passar dos 50, que é o limite dele, e vai desarmar também, tornando o sistema estável. Então, para trabalhar dessa forma com packs diferentes, a gente sempre tem que trabalhar com a capacidade reduzida. Imagina aí uma situação ideal, você calcular sempre com meio C para esses casos aqui de packs diferentes, com pouca quantidade de pack, que eu explico já já. Por exemplo, aqui eu poderia puxar 30 amperes hora e aqui 50, mas de recarga a metade, 15, 25. Então eu tenho que calcular meu sistema aqui como se fosse só a corrente de recarga, porque se dá uma margem de segurança, eu teria aí 15 amperes desse mais 25 daqui, então eu teria uma forma saudável de puxar a corrente desse barramento, 40 amperes hora, porque estaria na metade da corrente suportada pela BMS. Se por um acaso ela subisse aqui de 15 até 30, ainda estaria com a margem de não desarmar esses 30 e jogar tudo para essa BMS. Do mesmo caso aqui,
estou puxando 25, mas se desse uma variação brusca aqui, até 50 eu estaria trabalhando com segurança, sem desarmar o sistema. Então eu tenho que limitar a descarga desses bancos para trabalhar com essa variação, porque a saída não é perfeita. Se eu colocar 80 aqui, não vai sair 50 junto com 30, tende a variar. E desligando um, vai jogar a corrente todinha no outro, e o outro também não vai suportar e vai desarmar o sistema. Se você estiver trabalhando com mais PECs em paralelo, esse problema vai atenuar. Por quê? Porque mesmo que tivesse aqui mais, por exemplo, 3 ou 4 PECs de 30 amperes, iria ter uma divisão de corrente. Aí você ia poder puxar 15 desse, 15 desse, 15 desse, com segurança. Na prática, poderia puxar um C, 30, 30, 30. Mas nos cálculos, para não ter problema, para não desarmar, eu estou colocando a mesma corrente de recarga, que é a metade. Ou seja, 15, 15, 15, 25. Ou seja, você já teria uma grande capacidade, 15 mais 15 mais 15, aí 45, mais 25, já partiria aí para os 70 amperes, e aí sucessivamente de acordo com a quantidade de PECs que você tem. Aí tornaria mais seguro porque você teria uma disponibilidade de corrente maior a cada PEC. A chance de desarmar seria pequena. Mas trabalhando com os cálculos aí médios de descarga também de meio C, você dificilmente terá esse problema na associação de PECs de capacidade diferente. Agora, você pegou um PEC de 100 amperes e você pegou um PEC, por exemplo, de uma CalB de 88 que chega a 95, a diferença é bem pouquinha. Então você quase não vai ter esse problema porque estão muito próximos às correntes de recarga e descarga. Se for os PECs iguais, pessoal, vai dar para trabalhar bem tranquilo aí em cima do quase do cálculo cheio. Descarga, um C, 100 amperes de um, 100 amperes de outro. Posso puxar aí quase 200. Um pouquinho menos, porque um PEC, como eu disse, pode ter uma resistência interna um pouquinho diferente do outro. Então, você calcularia aí 90 de um, 90 de outro, 88. Sempre um menor ali, mas estaria bem com segurança na margem, porque eles são bem próximos. Nesse caso aqui já tem uma diferença de quase o quê? Uns 60%? Quase a metade? Ter 52 amperes para 30? Aí, você vai fazer os cálculos aí, tá? Uma boa diferença aí de capacidade entre os PECs. E agora a gente vai ver na prática. Às vezes a explicação fica demorada, mas é muito importante as pessoas, vocês entenderem essa movimentação da corrente para poder montar seus sistemas com segurança. Como disse, o apressado come cru. Quem não gosta da aula detalhada, explicada, acha que repete, não sabe o que é ter dúvida quanto a montagens elétricas, é muito chato. E a gente tenta trazer aí detalhado, minuciosamente, para que as pessoas entendam. Estou aqui passando conhecimento gratuito, não estou vendendo cursinho, não estou vendendo nada. Então, estou tentando passar da melhor forma para que vocês entendam. Tem gente que vai reclamar, porque demora falando, mas é assim mesmo. Para esses que reclamam, vão pagar um cursinho. Vamos lá. Agora vamos colocar um alicate amperímetro em cada saída e vamos simular essa divisão de cargas. Eu vou colocar logo em 100 amperes aqui para trabalhar com folga. DC na saída do primeiro PEC. A gente vai monitorar os dois e vou colocar aqui o outro alicate também na escala DC. Deixa eu zerar aqui. Vou botar logo em 600 amperes. Pronto. Vou ligar aqui o inversor. Deu uma batidinha aqui na câmera. Vou ligar. O inversor já está ligado. E vou monitorar aqui para vocês a corrente de saída. Só conferir a tensão no barramento. Quando você bota PECs em paralelo no barramento, ele tende a equiparar as tensões. Se tiver um PEC menos carregado, o PEC mais carregado vai mandar a corrente para o menos, viu? Então, quando for associar, cuidado com os PECs. Geralmente a gente monta ou com eles totalmente carregados para que não esteja essa movimentação de corrente logo entre PECs. O barramento está com 13.13 volts, 13.30 volts. Ou 13.3, e vamos lá, vamos colocar aqui uma carga que vai consumir em torno de 40 amperes DC
E se a movimentação da corrente fosse igual, fosse perfeita, pessoal, deixa eu ver se eu tento acender a luzinha aqui. Não, não vai dar. Se a movimentação da carga fosse perfeita, nós iríamos ter a mesma quantidade de corrente. Aqui não suporta sair 30. Eu não vou puxar 40, então seria 20 e 20. E na prática não é, por causa da resistência interna de cada PEC. Vamos lá? O que eu noto aqui, pessoal, é que mais ou menos puxando 40 amperes do barramento, estou puxando aí, ó, 24 do PEC de 52 amperes e 13,5 do PEC de 30 amperes. Eu vou puxar o chicote aqui da BMS do de 30 amperes, aí ele vai perder as referências das células, vai desarmar e vai mandar toda a corrente aqui para o banco de 50 amperes, e aí vocês vão verificar. Tirei aqui o PEC, desarmou, parou de sair corrente das baterias de 30 e toda a corrente foi puxada do PEC de 52, ó, 39, 40 amperes. Vou tentar aqui recolocar a BMS em funcionamento. Coloquei. Veja que na hora que eu coloquei, já liberou corrente e já dividiu aí a corrente do sistema novamente. 14 amperes e do outro 24. Tem como dividir perfeito? O mais próximo que ela vai dividir perfeito é quando os PECs forem muito parecidos. Mesma célula, mesma BMS, mesma capacidade, e ainda assim vai ter uma diferençazinha, porque ninguém é igual ao outro. Nenhuma célula é igual à outra. Nenhum cabo é igual ao outro. Sempre vai ter uma resistênciazinha diferente. Como eu digo, dois irmãos gêmeos, dois não são um igual ao outro. Imagina essas cordas de elétrica, que a gente corta de um jeito, solda de outro jeito. Cada um vai ter uma resistência interna, mas a tendência é ficar equilibrado com os PECs de mesma capacidade. Mas dá para utilizar os PECs de capacidade diferente em paralelo? Dá, com tranquilidade, fazendo os cálculos que a gente está ensinando aqui. Trabalhe com folga. Apesar desse PEC poder liberar 30 e esse poder liberar 50, eu não vou puxar 80 aqui, porque a divisão não vai ser perfeita. Então vou trabalhar com a soma, aí eu vou exigir cargas mais ou menos um pouquinho mais da metade de cada um, praticamente a mesma corrente de recarga. Recarga é 15, então eu vou calcular aqui que eu posso puxar 15 desse. Recarga aqui é 25, vou puxar que eu posso calcular 25. Posso até puxar mais. Aqui, ele pode chegar aqui a 20, 25, aqui a 40, mas se tiver qualquer variaçãozinha a mais e um desarmar, vai jogar para o outro e vai desarmar tudo. Eu vou dar uma forçada aqui, eu vou tentar fazer uma besteirinha aqui, já bati na câmera de novo, eu vou tentar puxar mais corrente, botar o secador no máximo, além da capacidade dos dois PECs, para ver aqui os dois entrando em proteção. Vamos continuar aqui com 600 amperes nesse. Vamos lá, eu vou tentar colocar na capacidade máxima do secador para desarmar duas BMS. Primeira velocidade, 30 amperes em um, 16 no outro. Vocês viram aí que essa BMS aqui, essa Smart, a atuação dela é mais rápida. Quando passou de 60 amperes aqui, ela é o PEC de 50, está programado para 52 de saída. Quando passou de 60, ela desarmou primeiro. Vocês viram que chegou a puxar 90 amperes aqui do PEC de 30. É possível, esses PECs, como eu digo, às vezes ele tem capacidade de pico de 1, 2, 3 vezes para partida. Então, por alguns segundos, até a BMS você vai conseguir transitar uma alta corrente durante segundos, aí, alguns milissegundos, de uma BMS menor, mas é rápido. Às vezes atingiu 90 amperes de pico ali e também depois desarmou. Se eu não observar esses cálculos, eu causo esse desequilíbrio. Uma desarma primeiro e joga tudo para a outra, e aí você vai danificando os seus bancos, suas células, vai atrapalhando o desempenho do seu sistema. Chegou meu povo, vamos pro salve rapidinho, que hoje quase que eu não consigo gravar,
Esse último mês foi um negócio de doido, toda uma correria tremenda, não consigo nem mexer nas coisas direito do canal. Então vamos, mas já tá pertinho, vai passar esse momento. Vamos aí, Franco Winkler teve até que negar alguns convites, algumas viagens, algumas inaugurações aí, porque o bicho pegou e senão a gente morre e fica tudo aí. Nossos amigos Franco Winkler, Alvorada no Rio Grande do Sul, nosso amigo Afrânio no Rio de Janeiro, nosso amigo Ronivon do canal Certec Manutenção em Penedo, Alagoas, gosta de eletrônica, montagem, aulas, ensinamento, Certec Manutenção. Vá lá no canal do Ronivon, você não vai se arrepender não. Top das galáxias, Penedo, Alagoas. Nosso amigo Lúcio Sérgio, de Pentecostes, no Ceará. Nosso amigo Ronaldo Couto, Curitiba, no Paraná. E para fechar os 6 primeiros do vídeo anterior, Marcones de Parelha, no Rio Grande do Norte. Valeu, pessoal. Até a próxima. Deixa eu correr.